Ana, Rosângela, Nara. Oi, Fábio. Vamos fazer uma noite bem gostosa, gente. Como vocês estão? Todos bem? Sim. Você está bem, Valquíria? Graças a Deus, bem. E você, André? Tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho de frio aqui hoje. Tá Friozinho, frio? bem fresco. Aqui não tá frio, não. Aqui passou um dia assim abafado e eu esperando a chuva, esperando a chuva, com o tempo abafado e nada da chuva. Aqui veio chuva e refrescou bem. Vocês têm acompanhado a semana toda ou só hoje que vocês estão vindo? Não, estamos acompanhando. Estou acompanhando a semana toda. Boa noite. Que delícia, que bom. Fico feliz com isso. Hoje eu tive vontade de falar de relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamentos, a maioria das pessoas já vem logo pensando em relacionamentos de casal, né? A primeira coisa que vem assim na cabeça da gente, e às vezes ainda vem assim, oba, hoje eu resolvo meu caso. Mas a verdade é que quando a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando de todos os relacionamentos. E nós estamos falando do que mais de que relacionamentos. Na verdade, nós estamos falando de amor, né? Então, eu estava querendo ler um texto que eu adoro, que é um texto do Garriga, tem no livro dele Viver na Alma. E eu acho que é bem bacana mesmo. Então, eu vou ler aqui para a gente começar, tá? Finalmente, quando olhamos o fluir da vida com equidade, as exigências da alma para alcançar a desejada meta da paz interior são simples. Amar o que é, a realidade tal como se manifesta, ainda que se apresente sua face terrível ou furiosa. Assim, ensinam todas as tradições de sabedoria. Amar o que somos, não pretendendo ser diferente, melhor ou pior, respeitando o nosso rosto distinto e os personagens que surgem de acordo com as mudanças de contexto, respeitando o nosso corpo único e perfeito, nossos tão necessários e valiosos sentimentos, criados para ser sentidos e vividos, para deixá-los emergir e desaparecer, fluir. Amar todos os que são, ou seja, todos os companheiros humanos, mas em especial os que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa alma familiar e que constituem nosso universo de laços interpessoais afetivos. Parece tão simples, não é? Amar o que é, e amar o outro do jeito que ele é, sem ter a intenção de mudar ninguém. E isso cabe em todas as relações, né? Quando eu olho o amor dessa maneira, isso cabe em todas as relações, sem distinção. Eu, especificamente, né, quando a gente trabalha com as constelações, a gente começa muito das relações pai e mãe, porque, na verdade, vai acabar mesmo em pai e mãe. Talvez mais até em mãe. Né? Bert Helling tem um livro dele, que eu esqueci o nome agora, que tem um parágrafo que ele fala assim, que o pai só não tem ciúme da mãe porque ele teve mãe. Então, ele sabe o que é mãe. Então, eu queria, eu imagino que vocês, essa semana, já tenham passado bastante por essa questão do pai e da mãe. Então, eu estou querendo focar mais realmente nos relacionamentos
de casal, para a gente poder olhar um pouco para isso, porque eu percebo que é um desejo da alma de muitas pessoas ou melhorar a sua relação ou começar uma nova relação, ou encontrar alguém para compartilhar, vamos dizer, a vida, né? Os momentos de alegria e os momentos de dor, né? Porque para a gente poder começar uma relação e poder amar, a gente tem que lembrar que tem um lugar dentro da gente que tem que concordar que está se abrindo também para a dor. Eu nunca vou estar totalmente entregue para uma relação se eu estiver pensando que vai ser só amor. Eu também tenho que estar disposta a olhar para a dor e receber a dor. Porque tem momentos que são muito bons, mas tem momentos que são muito difíceis. E a dor pode vir de várias maneiras. A dor pode vir por uma separação, a dor pode vir pela morte de um ente querido, ou pelo próprio ente, pelo cônjuge, de diversas maneiras. E para mim enfrentar, para mim poder amar, eu tenho que estar disposta a também estar aberta para a dor. Aí eu vou poder estar inteira naquela relação. Faz sentido isso que eu estou falando? Eu quero combinar com vocês que a aula é totalmente interativa. Se você não concordar, eu estou tentando ver aqui quem que está com o som. Aí depois ele me manda um boleto. Acho que melhorou, né? Então, assim, se quiser falar, levanta a mão, ou liga o som e fala. Eu acho que também que se as pessoas deixarem o vídeo ligado, fica mais fácil para mim poder interagir com as pessoas e observar se tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, pode ficar à vontade. Se quiser deixar o vídeo desligado, pode. Mas se quiser deixar o vídeo ligado, eu acho que a conexão é maior. A gente tem que lembrar que numa relação vamos dizer, tem o que eu falo, a notícia boa e a notícia ruim. A notícia boa é que ninguém pode me fazer sofrer. E a notícia ruim é que ninguém me faz feliz. Isso é uma responsabilidade minha. Eu ser feliz ou infeliz é uma responsabilidade minha. E a grande felicidade, ela é diferente daquela felicidade quando tudo está do jeitinho que eu quero. Então, quando eu tenho um companheiro, quando o companheiro faz todas as minhas vontades, quando eu estou saudável, quando não falta grana, quando tem festa, quando não tem pandemia e eu posso viajar bastante. Essa é aquela felicidade pequena. A grande felicidade é aquela felicidade que eu sou feliz apesar de. Apesar de eu estar em pandemia, eu sou feliz. Apesar de não poder estar saindo, encontrando com os meus amigos, eu estou feliz. Apesar de, nesse momento, eu não ter um companheiro, estou feliz. Então, essa é a felicidade que verdadeiramente a gente almeja e deseja. Quando eu não sobrecarrego as pessoas que estão ao meu lado com a responsabilidade de me fazer feliz. E muitas vezes essa necessidade de querer ser feliz e responsabilizar o outro vem da nossa criança. Muitas vezes não, vem da nossa criança. Como se a gente tivesse ficado lá na falta, lá atrás. E aí eu sigo na falta até hoje. Mas isso demanda uma escolha. Demanda uma escolha de eu assumir o meu adulto.
e eu poder nutrir essa criança. Não é um movimento, é eu reconhecer que tudo o que eu recebi foi o suficiente. O que meu pai e a mãe me deram foi o suficiente. E eu agora posso cuidar de mim. Então, eu posso estar inteira e posso ser feliz. E posso encontrar uma pessoa e fazer uma troca saudável. Onde eu não sou obrigada a fazer ele feliz, nem ele é obrigado a me fazer feliz. E juntos a gente pode compartilhar muitas coisas. No primeiro momento, a gente fica procurando como que uma paixão, né? E o interessante é que assim, a gente só apaixona pelaquilo que existe na gente. Aí, às vezes, a gente fica assim, falando, nossa, mas ele é lindo. Nossa, mas ele é tão inteligente. Ai, o bom humor dele. A gente está falando da gente mesmo, porque o outro é nosso espelho. Eu estou reconhecendo no outro aquelas características que tem em mim. Mas eu também não sou só coisas perfeitas, eu não sou também perfeita, né? Então, depois de um tempo da paixão, eu começo a reconhecer o outro como ele é, com os defeitos e com as qualidades dele. E aí eu posso começar a escolher estar com ele, porque eu gosto dele, apesar dele não ser aquela figura idealizada que eu imaginei que ele era. Né? Eu estou vendo mais realmente quem ele é, mais verdadeiramente, sem estar atendendo às minhas expectativas, né, daquela pessoa ideal. Mas eu penso assim, você mexe comigo o suficiente para me escolher estar ao seu lado. Demanda, depois que eu estou vivendo uma paixão para me seguir com aquele companheiro ou com aquela companheira, eu demando uma escolha. Então, na hora que eu estou numa relação, eu tenho que lembrar que eu também escolhi estar naquela relação. Não foi ninguém que me impôs aquela relação. Eu estou ali porque eu escolhi estar ali. Não é ninguém que está me impondo estar ali. Um homem, ele se atrai pela mulher, a mulher se atrai pelo homem, porque vamos dizer assim, quer o outro do jeito que ele é, né? É como se tivesse assim. Não posso falar que é o que falta, porque se eu falar que é o que falta, não fica legal. Como se eu estivesse procurando o outro pelo que falta em mim. Muitas vezes isso acontece. Mas eu tenho que procurar o outro pelo homem que ele é ou pela mulher que ele é. E não porque ele é rico, ou porque ele vai ser o pai certo para os meus filhos, ou porque ele vai substituir o meu pai, ou porque ele vai substituir a minha mãe, ou porque ou porque ele pode me dar uma vida mais confortável, ou porque ele vai me salvar, eu estou achando que eu estou a ponto de me matar e me salvar, ou porque eu acho que eu posso salvá-lo. Né? Muitas vezes as pessoas acham que podem salvar a outra. E, então eu vou casar, eu cuido dela e salvo ela. Né? E as coisas não funcionam assim. Eu tenho que buscar numa relação aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, e não aquilo que ele pode me dar. Está fazendo sentido? Dentro de uma relação, nós somos iguais, né? Lembra que tem com os pais e com os ancestrais, né? É aquela água que vem descendo o rio, né? E segue, a vida que vem e segue. Os pais são maiores. No relacionamento de casal, nós somos iguais, somos do mesmo tamanho. Quem que é igual a mim? Meu companheiro, minha companheira, meu marido, meus irmãos, meus colegas, meus sócios.
estão de igual para igual. Então, assim, o homem e a mulher estão ali de igual para igual. E é importante, inclusive, que eles se sintam de igual para igual. Que um não sinta que é melhor do que o outro ou que é pior do que o outro. É importante essa sensação de igual, não de ser o mesmo, idêntico, mas de estar no mesmo nível. Muitas vezes, nós nos desvalorizamos muitíssimo. Aí o outro fica maior do que eu. Se ele fica maior do que eu, provavelmente ele vai ir para um outro lugar, não de companheiro. Se ele é maior, ele vai para um lugar de pai ou de mãe. Não é verdade? Está fazendo sentido o que eu estou falando ou não está fazendo sentido? Numa relação, existem coisas que facilitam para que um relacionamento dê certo. Não é que não existe relacionamento que não tem possibilidade de dar certo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existem coisas que facilitam uma relação a dois. Que seria assim, que os dois, em primeiro lugar, né, é que aquilo seja fácil. Às vezes a gente apaixona por uma pessoa que tudo dá errado, tudo é difícil, aquele trem não flui, né? Você chega, ele saiu, você marca o encontro, ele não pode, ele marca o encontro, você não pode, aquele negócio vai virando cada vez uma coisa mais difícil, ou então você sempre tem um embate, é uma luta. Então, assim, que seja fluido, que seja leve, que as coisas aconteçam naturalmente, sem eu ter que estar empurrando ou puxando o carro. Se eu tiver que ficar empurrando ou puxando o carro, fica mais difícil. Também facilita que os dois tenham algumas coisas assim mais ou menos em comum e parecidas. Então, se eu vou lidar, por exemplo, eu, Andréia, com uma pessoa que está mais ou menos na mesma vibração, que gosta das mesmas coisas, que gosta das constelações, que gosta das frequências de brilho, que gosta do autoconhecimento, que está antenado, fica mais fácil de eu lidar do que se eu for lidar com uma pessoa que, para ele, isso é loucura, não existe. Né? Durante um período até vai, mas depois de um tempo vai ficando mais difícil, porque o tempo inteiro você começa a entrar no embate dentro daquilo, porque aquilo para você é uma verdade e para o outro não. Então, é interessante que tenha esse movimento, que assim, fica mais leve, mais fácil, se forem duas naturezas mais parecidas. Que possa haver também um companheirismo, né? Porque com o tempo aquela paixão passa, mas aquela pessoa vai estar ali todo dia com você. Ela vai se tornar sua amiga, né? Então tem que ser uma pessoa que seja sua companheira, que esteja aberta para isso. Para estar ali nos bons e nos maus momentos, que saiba te escutar e que você possa escutar. E quando eu digo escutar, não é só na falazada, não. É escutar a pessoa como um todo e receber aquela pessoa também como um todo. É importante também que eu confie no outro. Eu manter uma relação com uma pessoa que eu fico duvidando e questionando e suspeitando e indagando o tempo todo, fica muito difícil manter uma relação assim. Então, tudo isso são fatores que ajudam na relação a dois, né? Tem pessoas que gostam de estar fuxicando e verificando tudo o tempo todo. É o telefone celular, é a carteira, é isso. Telefone aparece de surpresa. Um amigo meu que falava assim, não me faça surpresa para não ser surpreendido. Então, a gente tem que estar antenado também com os limites, né? Nessa situação da vida. E que seja também uma coisa espontânea.
e que eu possa gostar do outro, que eu possa gostar tanto dele, que eu, se ele estiver feliz, que eu prefira que ele vá infeliz. Mesmo que eu queira que ele fique. Que mais importante é eu desejar que ele seja do jeito dele, que eu não tenha a intenção de modificá-lo. Uma das coisas que ele mais quer na vida é ser reconhecido e amado do jeito que a gente quer. Pode falar só. Qual é o nome dela? Faz sentido isso? Né? São as grandes necessidades nossas. Prof, por favor, tem como pedir para quem não está falando fechar o áudio, porque está muito barulho para a gente ouvir. Tem como fechar, gente, o áudio? Tem muita gente com áudio. Tô fechando uns aqui, peraí. Acho que melhorou, né? Melhorou? Então, perdi o fio da meada. O desejo do ser humano são os grandes desejos do ser humano. É poder pertencer e poder ser ele mesmo. E poder ser aceito e amado do jeito que eu sou. Que eu não tenha que me modificar para que o outro goste de mim. Que eu possa ser eu mesma. A coisa mais difícil de reparar é quando a gente vai num lugar que a gente tem que ficar medindo como que a gente fala, o que a gente fala. Quando você está com uma pessoa que você fica cheia de dedos, que você não sabe. Ai, se eu falar assim, vai ofender. Ai, se não sei o quê. Ai, não sei o quê. Aquilo fica difícil. Então, uma relação a dois assim é quase que impossível. Né? E numa relação a dois tem uma outra coisa também que é muito importante, que é a sexualidade. A sexualidade, ela faz parte. A sexualidade, ela é muito mais do que o prazer só daquele momento. E lembrando que, para mim ter prazer numa relação sexual, eu é que me dou esse prazer também. Não é o outro que me dá esse prazer. Então, eu tenho que buscar o meu prazer naquela relação. Eu não estou aqui para satisfazer o outro e o outro me satisfazer. Eu estou aqui para um momento de entrega e de troca. Né? Então, eu tô aqui para... Espera aí, que parece que o microfone desligado, muito ruim. A sexualidade é uma coisa tão importante que ela é a porta de entrada da vida. É um momento em que uma vida nova pode surgir. É uma coisa muito bonita. Às vezes um casal está ali brigando, e muitas vezes a falta só de se amar, se abraçar. E para o homem é de um jeito e para a mulher é do outro. Muitas vezes o casal briga e o homem quer fazer sexo para fazer as pazes e a mulher quer fazer as pazes para depois fazer sexo. Porque o homem é de um jeito e a mulher é de outro. Eles são diferentes, não são iguais, pensam diferente, sentem diferente. Então, e essa questão da gente também ficar dentro do que eu penso, né? Não, eu faço assim, então eu concluo que o outro faz assim. Não é bem assim. Nós criamos muitas expectativas nas nossas relações. Eu gosto de falar que, às vezes, a gente começa uma relação, né? E aí, eu chego na sexta-feira, eu começo, lá até quarta-feira, eu começo a ficar a fantasia na minha cabeça que sexta-feira vai ser um dia lindo. Vai ser maravilhoso, eu não falei nada para ele. E eu comecei a me preparar. Vou para o salão, faço minhas unhas, depilação, compro uma lingerie nova, não contei nada para ele. Saio, vou no supermercado, compro o vinho, o risoto, vai ser perfeito, arrumei a casa, deixei tudo limpinho, tudo cheiroso. Às 5 horas da tarde ele liga, que está no barzinho, porque o primo dele chegou do interior, ele está tomando uma.
E aí eu fico ofendidíssima, porque eu estava toda amor para dar, toda pronta, criei uma expectativa gigante, não compartilhei com ele dos meus desejos, das minhas intenções, e ele tem que adivinhar o que eu quero. Né? Na verdade, adivinhar o que eu quero, aí ele teria que ter uma bola de cristal. E se eu tenho que adivinhar também o que ele quer, eu também tenho que ter uma bola de cristal. Aqui eu não posso fazer isso? Não é isso. Claro que eu posso e devo fazer isso. Procurar momentos agradáveis, gostosos, de estar junto. Quando a gente começa uma relação, a gente se apronta toda bonita, né? Para aquele primeiro encontro, segundo encontro, eu ponho o meu melhor, meu brinco, batom, tento colocar uma roupa arrumadinha. Daqui a pouco, qualquer roupa serve, sem brinco serve, eu estou afobada, não fiz a unha. Eu mesmo já esqueci até de mim mesma. E estou querendo todo aquele elogio, toda aquela atenção, todo aquele dengo, sendo que eu também não estou ali me cuidando. Para mim mesmo. Quero que o outro esteja ali para mim e eu mesmo não estou ali para mim. Então, são coisas assim que a gente tem que estar observando, né? As expectativas que a gente cria, os cuidados que eu tenho comigo mesma, né? As coisas que eu desejo, eu poder verbalizar, poder mostrar, as coisas que eu gosto, como eu gosto, o que eu não gosto. Poder estar aberta a mudar, porque a verdade é que quando a gente se relaciona com uma outra pessoa, quando eu caso com uma outra pessoa, eu não estou casando com aquela pessoa, não. Eu estou casando com a família dela. E ela está casando com a minha família. São dois sistemas que estão se vinculando ali naquele momento. Na hora que eu estou com uma pessoa, numa relação, ali está o pai e a mãe dela. Os avós, os irmãos, estão todos ali. E eu estou me vinculando a essas pessoas. Então, não adianta eu ter a fantasia de que com ele está tudo lindo, mas que com a família dele é uma porcaria e vai ser tudo lindo. Porque o movimento é mais ou menos assim. Eu chego agora nessa relação cheia de crenças, de valores, um monte de pacotes que eu trago do meu sistema. Eu te peço, por favor, que respeite. E eu vejo que você vem do seu sistema, que tem crenças, valores e pacotes. E eu respeito os seus. Vamos abaixar um pouco os... Eu concordo de abaixar o meu, você concorda de abaixar o seu, para junto nós construirmos os nossos. Entendem isso? Então, quando a gente está casando, a gente está entrando num relacionamento para aprender a amar, para aprender a confiar, para poder esvaziar de preconceitos, de crenças, de valores e fazer uma nova oportunidade de fazer diferente, de ir além, de poder amar mais a mim mesma, amar mais o outro. É para isso que a gente está numa relação. É com isso que a gente chega numa relação. Paula, eu não estou te escutando. Você está falando e eu não estou te escutando. Paula, liga o microfone, Paula. Paula. Paula, liga o microfone, você ficou falando e eu não te escutei. Liga o microfone. Eu não estou te escutando, Paula. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Eu não estou escutando, vou escrever aqui para ela.
Andréia, será que Oi. ela está falando com você? Ou ela está falando com alguém lá na frente do computador? Ué, pode ser, né? Pode ser. Eu não sei. André, boa noite. Eu acredito que... Oi, tudo bem? Bem, você, Antônio? Tudo ótimo. Boa noite para todos. Acredito que seja o da Sheila Maria. O som está bem. Mas não tem Sheila aqui? Sheila Maria? É. Ah, ela aqui. Pronto. Melhorou? Sim, agora melhorou. Aí. Então, quando eu começo uma relação, eu tô com a oportunidade de me abrir para o amor, sem esperar, né? Eu tenho que chegar sem esperar, porque muitas vezes eu chego cheia, só serve se for assim, o relacionamento vai ser bom se for igual ao do meu pai e da minha mãe, ou vai ser bom se for totalmente diferente do que é o do meu pai e da minha mãe, ou se for igual ao do titio, ou se for igual ao da minha irmã. Aí, se começa a comparação, piorou ainda. Porque quando a gente compara, é como se a gente fosse criando buracos assim na gente, de carências. Como se o meu não fosse bom, como se eu não fosse boa o suficiente. Então, eu vou fazendo aqueles buracos dentro de mim. E quem que é que pode suprir esses buracos? Eu mesmo. Não adianta eu esperar que é o outro que vai suprir esses buracos, porque ele não vai suprir. Né? Eu mesma é que posso me fazer feliz. Eu mesmo é que posso cuidar da minha criança e trazer o que ela precisa. Né? Eu estava atendendo uma pessoa hoje de manhã e ela foi me contando assim, e foi a coisa mais interessante do mundo, porque ela só ia repetir, ela repetia a mesma coisa, ela só ia mudando a pessoa para quem ela passava a responsabilidade de cuidar da criança ferida dela. Então, era a professora, depois da professora foi uma pessoa do centro de yoga, depois da pessoa do centro de yoga foi não sei quem, foi uma terapeuta, depois da terapeuta foi um curso, uma pessoa que fez um curso, depois foi não sei o quê. Em momento nenhum, ela assumia a responsabilidade por ela. Sempre ela estava buscando alguém que ia resolver o problema para ela. A verdade é que ninguém resolve o problema de ninguém. Alguém pode me ajudar a eu resolver meu problema, mas ninguém resolve o problema de ninguém. Então, se chegar alguém falando assim, eu vim aqui para você resolver meu problema, pode pular fora, porque não tem. Primeiro, você não vai atingir o objetivo. Segundo, a pessoa não vai ficar satisfeita, porque o objetivo não vai acontecer, né? E é um pouco arrogante eu achar que eu vou fazer pelo outro, porque eu não vou. Se eu fizer por mim, eu já estou passando com nota 100. Se cada um fizer o seu, para a casa de todo mundo está cumprido. Agora, se eu tiver que fazer o meu e do outro, eu nem faço nem o meu bem feito, nem o do outro bem feito. E o outro também não passa com louvor, porque ele não fez o dele, ele deixou para o outro fazer. Então, tem que ser bom para os dois. E numa relação assim, a gente tem que lembrar do famoso, das ordens do amor, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou, eu recebo, eu entrego, eu tomo, eu dou, eu ofereço, eu colho. Eu vou nesse movimento, nunca na mesma moeda, sempre em moedas diferentes, mas dentro desse balanço
de dar, tomar, receber. Não adianta também só dar, nem adianta achar que deu e está resolvido, porque eu também tenho que receber. E eu também tenho que tomar aquilo que o outro me deu. Se o outro está me dando alguma coisa e eu não tomo aquilo, igual eu quando eu não tomo o pai e a mãe, o que o outro me dá, eu tenho que tomar também. Se eu nego aquilo que o outro está me dando, eu estou desequilibrando também. Entendem isso? Que o equilíbrio entre o dar e o receber não pode entrar numa contabilidade. Quando entra numa contabilidade, aí nós provavelmente vamos chegar na guerra, né? Porque aí eu te dei isso, então você isso, e aí eu tenho que lembrar que enquanto o meu dedão estiver assim, tem 3 apontados para mim. Eu estou com 1 para lá e 3 para cá. 3 apontados para mim, né? Aquela história que quando o João fala de Pedro, na verdade, João está falando de João. Né? Então, o caminho eu me sinto assim, falar a partir de você mesmo. Quando isso acontece, eu me sinto assim. Não é quando você faz isso, eu me sinto assim. É bem diferente uma coisa da outra, né? E quando eu dou mais, acaba que eu fico maior. Então, eu acabo também, se eu fico maior, existe uma grande tendência de eu sair do meu lugar. Se eu fico maior, eu vou acabar desrespeitando a hierarquia também. E em desrespeitando a hierarquia, as confusões vão chegando. Né? Porque a gente tende, muitas vezes, né, dentro dos ciclos repetitivos familiares, de repetir a historinha de pai e de mãe. Então, nós temos que estar muito atento a isso, a ficar na nossa história, deixar a história dos nossos pais com os nossos pais. E lembrando que, muitas vezes, tem o casamento, né, falando dentro da hierarquia, quando tem filhos, o casamento é maior do que os filhos. Às vezes tem um terceiro nessa relação, que é um filho. Ou um terceiro pode ser um filho, pode ser uma sogra, pode ser um sogro, pode ser um trabalho, pode ser uma droga, o álcool, que está ali como um terceiro elemento naquela relação. E eu tenho que estar muito atenta a isso. Né? Porque quando entra um terceiro, a possibilidade de virar um triângulo fica muito complicado. Porque existe aquele triângulo, que é o triângulo dramático, né? Que é a vítima, o salvador e o perseguidor, mas tem também o triângulo que constrói o amor, o triângulo que é um triângulo a favor da vida, né? Onde eu posso usar a criatividade, a força e a sabedoria, ao invés da vítima, o salvador e o perseguidor. E eu posso também lembrar que eu posso fazer o triângulo do amor que apoia, como diz o Vitor, porque são as palavras mágicas. Quais são as palavrinhas mágicas? Obrigada, por favor, e sim. Para quem ainda não aqui, é porque nós estamos fazendo essa semana aqui, apareceu aqui o link. Ana Paola colocou o link para quem está interessado em fazer a formação, começar a formação agora, porque tem a possibilidade da pessoa ingressar na formação. Mas, para o final, eu vou falar um pouquinho para não me perder o ritmo, mas o link está aí, senão eu perco o ritmo. O sim, quando eu digo sim, eu não estou dizendo sim, não é que eu não posso dizer não para o outro. É claro que eu posso dizer não para o outro. Eu digo não e sigo te amando.
Claro que eu posso dizer não. Mas o sim que eu digo é sim. Eu concordo com você como ele é. É sim, a vida. Quer perguntar alguma coisa, Antônio? Só para complementar esse triângulo aí que você está se referindo, creio eu que os ex-companheiros, ex-companheiras, eles entrariam também nessa relação. A gente não pode... Aí a gente vai para as ordens do amor de novo, né? Feito eu falei. As ordens do amor vão estar sempre em qualquer relação, eu tenho que estar lembrando disso, né? Então, nesse caso das relações anteriores, eu tenho que lembrar da hierarquia. Aquele relacionamento que veio antes, ele tem a precedência. E ele tem que ter um lugar importante. Qual que é o lugar importante? Um lugar de respeito, de honra. Eu não tenho que seguir convivendo com aquela pessoa todo dia. Mas eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei pelaquela relação. Então, por mais difícil que tenha sido, é muito obrigada. Eu aprendi com você. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo como foi. Por mais difícil que tenha sido. Obrigada pelos bons momentos e eu sinto muito pelos maus momentos. Obrigado pelo que eu aprendi com você. Essa é a precedência. A prioridade é aonde eu estou. Aonde eu estou agora é a prioridade. Né? O terceiro também pode ser papai e mamãe? Pode. Então, papai e mamãe, eu estou aqui, papai e mamãe chamaram, eu vou, atendo a mamãe e volto para o meu casamento. Minha mãe tem a precedência, mas a prioridade é no meu casamento. Se a mãe ou o pai entram como um terceiro no casamento, também fica muito difícil. Né? Vocês vão ver muito na constelação, às vezes, na hora que chegam os representantes, aí vai lá, o filho está lá no meio dos dois, quer dizer, o filho está maior do que o casamento. Vocês vão ver na hora que colocam os representantes ou os bonequinhos. Os filhos lá no meio do casamento. E, às vezes, repetindo um padrão de pai, mãe, avô e avó. Então, dentro de uma relação, eu tenho que estar antenada em todas as ordens do amor. Então, eu tenho que estar antenada, feito eu falei, o pertencimento, os ex-companheiros, a família do marido, que eu criei vínculos, né? Eu tenho que saber que, às vezes, o marido chega com um filho. Quando são gêmeos, eu tenho que saber que o irmão gêmeo vem primeiro do que eu. Não tem como eu escapar disso. Entendem? Então, assim, as ordens do amor, eu tenho que estar atenta na relação o tempo todo, que é a hierarquia, então quem tem a precedência é quem veio antes e a prioridade é onde estou. O pertencimento é que, se eu criei um vínculo, a pessoa tem o direito de pertencer. Não interessa se ela é alta, baixa, gorda, magra, feia, bonita, drogada, safada, bandido, bandidinho, bandidão, homossexual, louco, não interessa. Se criou um vínculo, ela tem o direito de pertencer. E, muitas vezes, né, tinha uma conhecida minha que falava que achava bonito quando no casamento, assim, no convite de casamento, do lado do marido, vinha escrito assim, in memoriam. Já começou ali na exclusão, né? Tem como dar certo? Muito difícil. Dá certo por um tempo. E é importante a gente lembrar também que nós estamos num movimento na humanidade que a gente está querendo experimentar muitas relações. Antigamente, as pessoas chegavam e viviam uma relação a vida inteirinha. Hoje, a humanidade está buscando experimentar várias formas de amar. Os jovens, muitas vezes, experimentam com o mesmo sexo, com o outro sexo, e a maioria absoluta das vezes não é por promiscuidade, é porque eles estão experimentando formas de amar, até saber identificar realmente o que é que sentem, querem e desejam. Porque querem amar.
E hoje tem uma autorização maior para a gente ser quem a gente é, para a gente se reconhecer quem nós somos, para nos acolhermos da maneira que somos. Então, podemos experimentar. E podemos gostar ou não gostar. E podemos ficar com aquilo que nos faz bem e que nos permite amar. Bert diz que quando nasce um filho num novo relacionamento, o anterior fica acabado. E se não houver filho vindo da nova relação, como fica? Vai depender, né? E quando vem um terceiro numa relação, ele pode vir por vários motivos. Aquele terceiro, ele pode chegar simplesmente para a gente ter a oportunidade de olhar para o nosso relacionamento. Ele vem para dar uma sacudida. E eu parar e olhar, falar, opa, como é que esse casamento está aqui? Vamos cuidar, porque um relacionamento é alguma coisa que está entre os dois e tem que ser cuidada pelos dois. Não é assim, eu casei, eu comecei a namorar e é isso mesmo. Não, eu tenho que cuidar daquela relação. Eu tenho que nutrir essa relação para que ela possa seguir prazerosa, para que ela possa seguir harmoniosa. Então, pode chegar uma pessoa para dar uma sacudida, presta atenção. Como também pode chegar uma pessoa para ficar. A minha relação só segue porque tem aquela terceira. Isso é muito comum de acontecer. A relação só segue porque tem uma terceira, às vezes até mesmo uma quarta. Tem dos dois lados, tem uma outra pessoa. Então, tudo a gente não pode falar assim, é isso ou é aquilo. A constelação é fenomenológica. E pode haver uma terceira pessoa também, porque isso é um padrão repetitivo naquela família. Tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. É um padrão que se repete, que se repete, que se repete. Então, a gente tem que ficar olhando para isso. E quando amigos de um dos parceiros têm prioridade em relação ao outro companheiro? É feito, eu falei, não tem como a gente falar. A gente tem que saber como é que é essa prioridade, né? E como é que é a precedência e a prioridade. Até que ponto que eu estou querendo aquele só para mim, aquele companheiro só para mim, e não autorizo a ele a ter amigos, ou até que ponto eu estou numa relação de dependência. O ideal é que os casais que eles tenham amigos, que a mulher tenha amigos, que o homem tenha amigos, e que eles tenham amigos em comum também, para que eu possa sair e reabastecer as minhas energias com os meus amigos, para que ele possa sair e reabastecer as energias dele com os amigos dele, e para na hora que eu possa encontrar, eu já estou abastecida, ele não tem que me completar em nada, eu estou nutrida. Né? Muitas vezes fica só aquele casal, só os dois, como se só os dois bastasse. Só os dois é muito pouco. Para uma vida, só os dois é muito pouco. Né? Nós temos que estar abertos a muitas relações, a muitas experiências. Nós estamos aqui para experimentar a vida como ela é. E temos, uma das minhas clientes disse que se fazer juntos, ele prioriza sair com ela, mas tem sempre que sair com outros. É porque muitas vezes a gente fica naquela fantasia do amor romântico, né? Que só saiu se saiu o casal, só nós dois. Se foi jantar de luz de velas. A gente tem que olhar como que é esse sair com os outros. Feito eu falei, Leila, não tem como eu definir uma coisa assim. É isso, eu tenho que olhar o contexto todo. Se for um caso seu, nós podemos olhar para isso aqui agora. Mas um caso de terceiro, seria bom que esse terceiro olhasse. O desgaste do casamento acontece por estarem só os dois, muitas crises estão ocorrendo nesse momento.
Mas não é pouca, não, é muita. É muita. E eu tenho descoberto o seguinte, que está sendo, por um lado, uma bênção, porque os casais eles estão parando para olhar para aquilo que eles não paravam para olhar. Ia só empurrando com a barriga. E a pandemia falou, opa, vamos agora olhar? Vamos olhar para essa relação? O que nós podemos fazer? O que eu quero? O que você quer? Às vezes a gente fica achando que aquela relação não está boa naquele momento porque não tem dinheiro, ou porque não... dinheiro faz falta, mas dinheiro não traz felicidade. Se eu estou brigando e achando que o dinheiro vai resolver, se o dinheiro chegar com fartura, ele vai terminar de esculhambar. Aí, porque se a desculpa é a briga porque não tinha o dinheiro, na hora que o dinheiro chega, também vai ser o dinheiro. Porque o dinheiro normalmente não chega para os dois, chega para um. Aí o dinheiro vai seguir na falta, porque eu não parei para olhar a relação. Né? E é muito interessante que esse negócio de sair juntos, de estar juntos, tem casais que têm uma tendência que conseguem fazer isso melhor. Que a mulher tem uma tendência de concordar mais com isso e de desejar mais essa relação de sair sozinho. E o homem, eu acredito, tem mais uma tendência para convidar os amigos. O que é o bom é que eu posso olhar, né? E eu comecei falando das palavrinhas mágicas, né? E dentro seguindo as palavrinhas mágicas, o obrigado é o obrigado por você ser quem você é. Eu não quero te modificar. O obrigado é obrigado por você estar aqui. Obrigada porque você escolheu estar aqui. Porque eu também não estou obrigando, né? Obrigado por você me amar do jeito que eu sou. Por você me aceitar do jeito que eu sou. Eu também não tenho que modificar. Eu posso querer me aprimorar, eu posso querer olhar de outro ângulo, eu posso querer que ele olhe por outro ângulo. Além de poder, eu devo, né, buscar estar melhor, buscar me olhar, me observar, cuidar da relação. Mas eu tenho que gostar de mim do jeito que eu sou. E eu tenho que gostar do outro do jeito que ele é. Se eu desejo uma mudança nessa relação, essa mudança tem que começar de mim. Não adianta eu querer que o outro mude se eu não modificar. A mudança só pode acontecer se eu começar a mudança. Essa é a chance de ter alguma mudança na relação. Eu me refiro a um casal que termina a relação e, posteriormente, um dos dois se disponibiliza a um novo relacionamento, mas não tem filho com o novo cônjuge. Não estou entendendo. Bem isso, André. Acabei de me divorciar e não olhava para a relação, não queria enxergar. Porque, às vezes, né, fica difícil a gente olhar. Eu me refiro a quando um casal termina a relação e, posteriormente, um ou os dois se disponibiliza a um novo relacionamento, mas não tem filho com o novo cônjuge. Não estou entendendo. Zuleika, você pode falar melhor? Que eu não estou entendendo o que você quer? Diga. Sim, está me ouvindo? Estou. Você está me ouvindo? Sim. Ok. O Bert fala a respeito de quando a gente finaliza um relacionamento, aliás, quando a gente tem um novo relacionamento e tem um filho, aquele relacionamento anterior fica anulado. Mas eu não estou falando de triangulação. Anulado, não. Pelo menos
eu não Anulado, entendo dessa não. maneira, né? Não é quando um casal está junto e tem uma terceira pessoa. O relacionamento... Zuleide, um casamento nunca é anulado. Foi. Um casamento nunca é anulado. Ele passa a ter a precedência. O que o Bert fala é que o correto seria você largar aquele casamento e ficar com a pessoa que está gestando o filho. Porque ali foi criado um novo casamento. Ok, eu entendo E que aquele isso, casamento, mas... se você insiste naquele casamento está fadado ao fracasso. A não ser que eu faça um movimento muito verdadeiro comigo mesma, de dizer, esse aqui é o primeiro, eu tive um segundo, e você, querida, agora é o terceiro. Ou você, querido, agora é o terceiro. Tá. Entendeu? Mas... O primeiro, ele é primeiro e é terceiro. Se eu não reconhecer esse segundo aqui, e não der um lugar para ele, só vai fluir numa boa se esse é o primeiro, vem um segundo, mesmo não tendo filhos, e aí eu coloco um terceiro. O primeiro vem no lugar de terceiro. Isso acontece. Esse primeiro não existe mais. Não estou te entendendo. Falhou. Ele é primeiro. Não, querida. Se você acaba um relacionamento e tem um segundo, se você volta para o primeiro... Estando num segundo, não tendo filho... Se você volta... Mas não tem com o segundo. Se você volta para o primeiro... Com o primeiro cônjuge. Já está com um segundo cônjuge, porém não tem filho com esse cônjuge. Não tem problema. Se eu voltar para o primeiro... tento dizer... Olha só. Eu estou nesse casamento. Vim para esse. Não tenho filhos com esse. Estou no segundo. Não tenho filhos com o segundo. Se eu resolvo voltar para esse vem no lugar de terceiro. Mas não volta para esse primeiro. Não volta. Sim, aí está tudo bem. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou primeiro e segundo e fica no segundo. Isso é precedência, hierarquia. Ok. Tá bem. Mas acontece, você vai ver, tem pessoas que namoram, acontece muito assim, namora muito jovem, aí termina, depois namora com outros, depois volta o namoro com aquele primeiro e casa. Entende? Ele é o primeiro, mas depois ele está em outro lugar. Ele vai ter que assumir um outro lugar. Ele vai ter que validar todos aqueles que tiveram no meio do caminho. Porque isso aconteceu. Então, ele tem que se posicionar nesse lugar, porque se ele não respeitar aqueles que vieram no meio do caminho, não der um bom lugar para esses que vieram no meio do caminho, entre um namoro e outro, vai ser difícil do casamento dar certo, porque aquela moça ou aquele moço só é aquele que ele é hoje, porque ele passou por aqueles namoros. E isso acontece em casamentos também, é mais comum em namoros. Ok. E isso, então, é relacionamento, é em relação ao casal em si. Quantos casais acontecer? Mas não tem nada a ver com o filho, então. Não tem nada a ver com o filho. Filho ou não. O fato que o que o Bert fala do filho é porque, às vezes, um homem ele está tendo só um romance de uma noite com uma moça, por exemplo, e engravida essa moça. Aí ele fala que, se isso aconteceu, o ideal é que ele largue o casamento e fique com essa moça que engravidou. Entendi. Entendeu agora? Agora eu entendi o que é que ele quis dizer. Ok. Tá bem. Tá bom? Obrigado. Muito agradecida. Não. Entendeu, Selma? Ok. Selma? Ficou meio confuso. A explicação dela ficou meio confusa, mas o que você falou eu entendi. Mas a explicação dela
eu não consegui assimilar, ficou bem confusa, porque houve interrupções no meio, aí Olha ficou só. difícil de entender. Dentro de uma relação, existe o que a gente chama de precedência e prioridade. Precedência são as relações anteriores. Prioridade é a relação que eu estou atualmente. Às vezes acontece de uma pessoa que foi precedente na sua vida ser hoje a sua prioridade, né? E o que ela estava dizendo, que o Bert Hellinger fala, que se um homem ou uma mulher tem um filho de uma outra pessoa que não o companheiro com que ele está vivendo, que o ideal é que ele encerre aquele relacionamento com aquele companheiro que ele está vivendo naquele momento e comece realmente uma nova relação com aquela pessoa que gerou a criança. Ficou claro agora? Ótimo. Bom, então, voltando para as palavrinhas mágicas, tem, então, o sim, o obrigado e tem o por favor. O por favor não é por favor pegar água para mim, não. O por favor não atrasa, não é isso. O por favor é o por favor quando eu posso mostrar a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, a minha humanidade. E o outro pode me acolher com ternura. O outro, eu permito que o outro se aproxime de mim com ternura. E eu deixo que ele se aproxime de mim com ternura. Esse é o por favor. Né? Uma relação, ela é bem-sucedida quando ela é direcionada para a vida. E quando ela é direcionada para algo vivo. Pode ser um filho, pode ser um propósito, pode ser... Eu falo assim, que meu pai e minha mãe sempre tiveram uma obra na direção. Então, assim, a obra agora é isso, depois a obra é aquilo, depois vamos mudar de casa, depois vamos construir a casinha, depois nós vamos construir a piscina, agora nós vamos mudar de apartamento, sempre tem um objetivo. Agora que eles ficaram mais de idade, eu me dei conta disso, na hora que apareceu uma galinha aqui em casa, do nada. Na hora que eu vi, minha mãe falou assim, não, nós temos que fazer um galinheiro. Meu pai imediatamente saiu para comprar material para fazer o galinheiro. Assim, eles sempre tiveram esse negócio assim, de ter um objetivo, algo a construir, algo a consertar, algo a renovar. Sempre uma coisa que dá uma direção. Isso ajuda muito. Isso facilita demais. Como que vocês ficam com isso? Com tudo que eu falei. Querem perguntar alguma coisa? Mãe, esse microfone. Eu quero tirar. Tá desligado o microfone. Quero. Pode perguntar, Selma. Você falou aí com relação às ordens do amor. Isso. Eu fiquei, aliás, eu não fiquei, eu já estou há um tempo muito preocupada com relação a uma questão. Você falou aí da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. E que, quando a gente casa, a gente tem que assimilar a família do outro. E eu tenho, hoje eu estou vivendo uma situação com relação a um desconforto que eu tenho em relação ao irmão gêmeo do meu marido, que está com um problema na vida dele, há mais de 7 anos ele separou, e desse período para cá ele não consegue se equilibrar. E o meu marido se acha no dever de ajudar em todos os sentidos, preocupado, e isso tem interferido na nossa relação, porque eu não concordo com esse dar total, como se ele fosse o pai dele. Eles são gêmeos, né? Então, isso tem me trazido uma certa... O irmão gêmeo, Selma, é diferente.
O irmão gêmeo ele tem a prioridade. Se você não concordar que ele vem antes de você, é uma coisa tão distinta, tão diferente, que a gente tem na literatura que a gente tem que concordar com isso. Que quando a gente casa com um gêmeo, a gente sabe que ele vem em primeiro lugar, que o irmão gêmeo vem em primeiro lugar. Antes de você, ele. Enquanto você não concordar com isso, vai ficar difícil. Mas ele não tem ele tem, nesse caso, a precedência e a prioridade também. Nesse caso, eu não sou a prioridade? Não, amor. Ele é irmão gêmeo. Os gêmeos são assim. Isso é uma questão, você pode... Deixa eu ver um livro que eu tenho... Eu acho que no Amor do Espírito fala isso, eu acho que no livro do Garriga também, O Amor que Nos Faz Bem, fala isso. Mas os gêmeos... não está o desequilíbrio entre o dar e receber dele para com o irmão? Porque a partir do momento que ele se sente maior, ao fazer tudo... Depende. Você está considerando o que é... o que ele está recebendo, o que o irmão está recebendo, porque às vezes você não está vendo o que o irmão está recebendo, porque não significa que o fato de eu estar dando todo o suporte material que eu não esteja recebendo algo em troca. Isso tem que colocar no campo mesmo, com detalhes, para a gente poder ver. Assim, o sentimento que eu tenho é de que isso está diminuindo o outro. Porque antes ele era uma pessoa de sucesso, ele era um empresário, ele tinha a vida dele equilibrada, e depois que ele rompeu o relacionamento com a esposa, de mais de 20 anos, aí tudo desandou. Então, assim, o sentimento que eu tenho é de que isso está tirando as forças dele para ele retomar a vida. Não sei, é a percepção que eu tenho. Enquanto você... porque esse movimento de falar assim, da percepção que você tem um lugar, Selma, que está julgando. E é a ordem da ajuda, não julgar. Tem as ordens do amor e tem as ordens da ajuda. Enquanto você ficar olhando para ele e julgando e não concordando com ele como ele é, não tem chance dele mudar. Se você começar a concordar com ele do jeitinho que ele é, sem querer mudar nada, concordando que está tudo bem do jeito que está, existe a possibilidade de mudar. Enquanto você quiser mudar essa situação, a chance diminui quase que 100% de haver uma mudança. Entende? Obrigada, gratidão por esse esclarecimento. Ajudou muito já. É igual, sabe, o que, por exemplo, quando tem uma pessoa que tem um pouquinho doidinha na nossa família, a gente fica querendo ajudar e querendo resolver. Quanto mais a gente fica querendo ajudar e resolver, pior fica. Quanto mais eu concordar com ela do jeito que ela é, melhor para o sistema. Porque, de alguma maneira, aquele serviço é um serviço de amor que ela escolheu fazer pelo sistema. Mesmo que seja um serviço de muita dor e muita dificuldade. É sempre por amor. É sempre por amor. E quando você olha que é um serviço de amor e não consegue mudar, aí começa a ficar mais leve. Ok? Gratidão. Bruno, o que podemos fazer diante de uma crise no namoro porque o equilíbrio entre o dar e receber está frágil? Isso a gente tem que olhar como é que se está frágil mesmo e aonde que é que está, né? Às vezes a pessoa não vê aonde que ela está recebendo. A gente tem que saber realmente e colocar no campo. Já aconteceu... acontece, a gente tem que realmente olhar, não adianta só a gente falar assim o que fazer. O que fazer é olhar. E se eu estiver dando mais, eu dar a oportunidade, porque eu não quero receber, eu tenho que me abrir para receber. E se eu estiver dando mais,
porque eu estou insegura, então eu dou tudo e mais alguma coisa, aí eu estou diminuindo o outro. Eu tenho que parar e olhar por que é isso que está acontecendo. Eu não posso simplesmente falar assim, é isso. Se existe um desequilíbrio, eu tenho que olhar sistemicamente para isso. Por que é que está acontecendo isso? Isso é que eu tenho que fazer quando existe um desequilíbrio entre o dar e o receber. Às vezes, só o reconhecimento do que a pessoa recebeu faz uma grande transformação. Uma vez eu fui constelar uma pessoa e só o fato dela ter reconhecido que o cara tinha dado para ela tudo o que ela queria, que era um filho, que tudo que ela tinha dado virou pouco. E ela tinha dado horrores. Mas ela reconheceu que ele tinha dado para ela tudo que ela queria, que era um filho. Equilibrou na hora. Ela começou a achar até que ela tinha que dar mais para ele. E a relação do casal, que já não estava mais junto, ficou maravilhosa. Entende? Então, dentro desse equilíbrio entre o dar e receber, a gente tem que ver. E quando uma nora entra na família e não quer vínculo com a família e tira o filho da relação com os pais, como proceder? Maria Vilma, é sua nora? Hein, Maria Vilma? Eu acho interessante, assim, quando a nora tira o filho, como se um filho pudesse ser tirado de uma mãe. Como se o filho não tivesse pernas para ir aonde ele quisesse. Como se o filho ou a filha não tivesse escolha para escolher o que é melhor. E ao invés da mãe ficar bem feliz, que o filho está bem feliz, ele fica com raiva da nora, excluindo a nora. Aí, quanto mais faz isso, mais a nora vai embora. Mais a nora vai embora, mais o marido gosta da nora, mais o marido vai embora com a mulher. É muito difícil para uma pessoa ter que escolher entre o ente amado e a família. É bom que ele possa ter os dois. Que ele não tenha que escolher entre um ou outro. Você já imaginou se alguém te pedir, escolhe entre a sua mãe ou eu? É muito difícil. É bom que o filho possa ir para a vida. E muitas vezes os filhos vão e depois voltam no tempo certo. Muitas vezes vão, se divertem bastante, depois voltam cheios de netos, precisando de ajuda. Agora, se eu começo a colocar uma posição de dificuldade e colocando a nora e olhando, quando eu falo que a nora está levando o filho, eu estou acusando ela de ladra, né? Ladra de filho. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Né? Eu quero falar um pouquinho, gente, para as pessoas que estão aqui, que não são consteladoras, e que estão aqui assistindo, falar da formação do Imensa Vida, que é uma formação muito bacana, muito transformadora. São 9 módulos, 9 professores diferentes, 9 temas diferentes. Todos os temas são abordados. Você vai tendo a oportunidade de olhar para todas as suas questões. Oi, Jorge! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Rosario? ¡Qué bueno verlo! Então, a formação, agora no final de semana do dia 20, é a possibilidade de quem quiser ingressar. A Ana Paola colocou o link aqui no chat. Eu vou colocar meu telefone aqui também, porque se alguém quiser entrar em contato comigo para perguntar alguma coisa, pode, que eu também olho e resolvo, vai ser um prazer.
E eu sinto assim que essa formação é um presente que a gente dá para a gente mesmo. Como se a gente plantasse uma sementinha, e aí vem um e joga adubo, o outro vem e joga sol, o outro vem e joga chuva, aí o sol sapega de novo, aí fica dura a sementinha, dói para quebrar. Mas no final, o que eu vejo assim, que cada um vai ficando com a sua cara, né? Então vai vindo uma laranjeira, vai vindo um girassol, um pé de mirra, cada um com seu jeito, sua cara bonita, mais de bem com a vida, mais próspero, mais saudável. Isso é a experiência que eu tenho visto e vivido nesses anos. E eu gosto muito, muito de fazer parte desse movimento, de estar nesse movimento e ver isso em mim e nas pessoas. Porque a cada momento que eu paro aqui e falo um pouco, eu estou falando para mim mesma. Eu estou atenta como é que eu estou fazendo para me abrir para o amor, até que ponto que eu estou disposta a me abrir para a dor para poder receber o amor que eu quero, até alguém para o meu lado. Até que ponto que eu estou honrando os que vieram antes? Até que ponto que eu estou no meu lugar de filha e estou aberta para poder ter um companheiro? Então, assim, é um convite para quem ainda não é da formação, é uma alegria ter aqui quem já é da formação, tem aqui gente que já formou, o Jorge lá da Argentina, tem a Tela do Rio, minha prima, tem a Rebeca, que é nossa parceira, a Cléo, Laís, que eu conheço há tanto tempo, que está fazendo a formação. Então, assim, é uma alegria ter todo mundo aqui. E vai ser mais alegre ainda se vierem mais pessoas. Eu vou ficar mais feliz ainda e estou esperando vocês aqui com muito... quero lembrar também que toda sexta-feira a gente tem a nossa live e que toda quarta-feira nós temos o nosso aulão. Então, semana que vem, o aulão eu acho que vai ser o Pedro que vai fazer e estão todos convidados. Para os que já são formados e são alunos, eu vou falar também que nós vamos ter um curso de apometria e as constelações, no final de semana do dia 20 também, que vai ser bem bacana. A apometria e as constelações. Eu quero agradecer a presença de todos, falar que foi uma alegria estar aqui, que eu estou à disposição, que qualquer coisa entre em contato e que eu estou muito feliz em vê-los e em compartilhar com você. No Natal, nós vamos aglomerar um pouco só, não vamos aglomerar muito, não. Ok, gente? Muito obrigada. Um beijo grande. Vamos amar? Vamos amar. É isso que vale. Amar, amar, amar. Tá bom? Beijinho no coração para vocês. Boa noite! Boa noite. Boa noite, Beijo, André. Maravilhosa. Boa noite. Maravilhoso. O pessoal sempre. que fez o curso toda semana, um prazer conhecer vocês. Um prazer, gente. Prazer. Mara Rúbia, que fez o curso toda semana. Rosângela também. Zuleika, estava aí toda semana. Tem várias pessoinhas. Fabi. Mês que vem tem mais. Igualmente, Patrícia. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Um prazer conhecê-las. Gratidão. Tchau, Cléo. Beijo. Um beijo. Beijo, João. Beijo, Maria Lúcia. Leonor, beijo. Fabiana, beijo.
Jair, padre, beijo!